Vamos seguindo, falar aqui dele, Alex Marques, é isso? Vamos lá então. Falar um pouco do Alex Marques, o irmão do Marques mais famoso, né? Já o Alex Marques fala coisas interessantes sobre a Yamaha, olha só. Ele conseguiu sua vaga na MotoGP quando o Jorge Lorenzo anunciou a sua aposentadoria. Abre aspas para ele. No quinto ano na Moto2 fui criticado por isso. Há anos que queria entrar na MotoGP. Foi um ano estranho para os contratos. Acho que já estavam fechados. 2+2. Bom, eu tinha o primeiro. O Lorenzo estava fazendo o primeiro. A meio do ano, em Brno, tive uma oferta para fazer Moto2 e penso que foram duas na MotoGP com a Yamaha Petronas. O Fábio estava na frente brigando com o Mark e era uma moto que eu gostava. Acho que pelo meu estilo de pilotagem a Yamaha poderia ser boa, mas só não deu certo por X motivos. Já vou contar para você, hein? Bem interessante. Da Petronas ficou claro na época que eles estavam de olho em Alex. Na verdade já tinham um contrato assinado. Mas algo inesperado aconteceu, hein? Abre aspas. A Yamaha disse: nenhum membro da família Marques pode estar na Yamaha, por causa do que Mark fez, né? Do que aconteceu lá em 2015. Tornou-se algo pessoal para eles. Olha só, hein? Nenhum Marques vai pilotar Yamaha. Palavras do Razlan Razali. Obviamente, Mark não gostou nada de ter sido banido da Yamaha, né? Abre aspas. Eu não diria tanto veto. Não houve nenhum ok da Yamaha. Tive ok para fazer o ano na Petronas, na Moto2. Mas não houve ok para os 2 anos na MotoGP. Foi tudo muito rápido. De uma semana para outra, também não demos muito tempo. Mas, vendo aquela situação, resolvi não fazer e ficar na Mark VDS. Decidi na Áustria, na próxima corrida, assinar com a VDS. E ficar mais um ano, porque não tinha opção de passar para a MotoGP, conta o piloto da Gresini sobre o processo. Então ele disse que oficialmente não teve um veto, mas também não teve um convite, né? E Alex Marques, né? Tá aí. Tem mais, hein? Abre aspas. Eu já tinha sido campeão mundial. Bati na porta da HRC e disse: estou disponível. E eu tinha contrato, mas meu sonho era subir para o MotoGP e mais ainda ser campeão. Durante o fim de semana aconteceram muitas coisas. Na sexta-feira, lembro-me de terminar o TL2. Estava em 10º. Tive uma sexta-feira terrível. Mentalmente não estava lá. Me senti mal porque me despedi do time sem estar lá. Meu camarote parecia uma coletiva de imprensa. Lembro que no sábado à tarde tive uma reunião com o Alberto Puig e foi muito claro. Você está preparado para estar no grid da MotoGP? De forma carinhosa, disse-me: são todos uns canalhas. Fecha aspas. Tá aí então citando as palavras do team manager da Repsol Honda, né? E para finalizar, abre aspas, naquele momento eu digo a ele: quero ser mais um bastardo. No domingo faço a corrida normal. Havia outros pilotos disponíveis, principalmente o Zarco, que é francês e está interessado no campeonato, né? Na segunda-feira acordo tranquilo. Vou para o circuito, vestido normalmente. Assinei o contrato e naquela temporada tinha um grupo da equipe e disse: sou piloto da HRC, sinto muito. Aí eu acreditei muito. Era o cara mais feliz do mundo por ter essa oportunidade. Recapitulou então o Alex Marques, né? Para ver as tretas que tem na MotoGP. Às vezes uma coisa não acontece, aquele piloto não vai para tal equipe que seria automático, daí por que não vai? Tem coisa de bastidores aí. Afinal, existe uma certa guerra entre as equipes e pelo que aconteceu entre Marques e Rossi em 2015, certamente esse veto aí na Yamaha tem lógica de acontecer. Né? Veto entre aspas, né? Mas não convidar é praticamente a mesma coisa. Participa aí, deixa o like, compartilha o conteúdo, ajude a live a subir mais, trazer mais gente, ajudar o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais informação você recebe por aqui. Próximo assunto, nova pista nos Estados Unidos? Parece que é, meus amigos.